Hoje é dia de falar do agendador de tarefas do Laravel, o Laravel Schedule. O que é isso, né? Basicamente, o Laravel ele dispõe de alguns recursos para a gente conseguir trabalhar ali com tarefas agendadas, que são aquelas, por exemplo, imagina que você quer que todo dia, à meia-noite, um e-mail seja mandado para toda a sua base com alguma informação, com algum conteúdo específico. Então, você pode agendar esse tipo de informação, agendar esse tipo de ação, né, através do Laravel Schedule. E por isso, a gente vai estar aqui seguindo a documentação, a gente vai dar uma breve visão geral aqui sobre ela. E além disso aqui, a gente está com um projetinho Laravel 10 aqui, rodando já. Ele está com Laravel Sail. Nós vamos fazer executar, então, essas tarefas agendadas, tanto no Laravel Sail, rodando ali com o Chrome, não sei se você já conhece, mas você vai conhecer neste vídeo. E também utilizando ali um recurso que a gente consegue rodar em ambiente de desenvolvimento sem necessidade de ter o Chrome instalado no nosso ambiente, tá? Então a gente vai falar sobre essas duas sacadas, a gente vai ver realmente como que o sistema consegue trabalhar com esses agendamentos de tarefa e a gente vai ver isso em tempo real. A gente vai estar aqui conversando e tal, e as atividades aqui, os schedule, né, rodando sem parar insanamente, tá? Então a gente vai ver esse resultado na prática. Eu preparei também um GitHub aqui, que depois também eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição do vídeo, onde também tem alguns resumos aí do que eu passei aqui no conteúdo, tá? Além, é claro, do projeto em si. Bom, se você não sabe o que tá falando, quem fala é o Urnal, seja bem-vindo ao canal DevTech Tips, conteúdos aqui de Laravel todas as terças-feiras. Teve uns dias aí que eu falhei aí, mas foi porque a rotina mesmo não me permitiu gerar um conteúdo bacana para trazer para vocês aqui, porque não adianta eu vir aqui e ficar falando, às vezes, eu gosto de falar até, às vezes eu falo uns vídeos aqui de 40 minutos, 50 minutos, e aí eu vim aqui falar um negócio que não tem valor para vocês, ou que às vezes eu não consigo trazer uns exemplos práticos bacanas, né, que realmente vão fazer sentido para vocês. E aí, por essa questão, às vezes eu fico, passo uns dias ali que eu não consigo gravar, mas não é que eu não quis, que eu abandonei o canal, não, tá? É porque realmente eu estava indisponível ali, eu não consegui gerar um conteúdo assim realmente de valor. E essa semana aqui eu já preparei um conteúdo bacana, então fica por dentro. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve no canal aqui, que essa semana inclusive a gente vai falar sobre orquestrador aí para containers Docker. Então a gente vai fazer algum projetinho aí e só quem está aqui no canal aqui vai ficar por dentro, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, estou na doc aqui do Laravel, tá? Schedule. Você pode dar uma olhadinha aqui, o link dela vai estar na descrição aqui, ou se não tiver vai estar lá no meu repositório. Vai estar o link aqui, o tutorial, aqui, link da documentação. E o que é importante aqui, a gente ressaltar, aqui está bem especificado, tá? Todos os detalhes aqui de como pode ser utilizado. Basicamente que já no começo, já logo de cara, ele já fala onde que é definido os schedules, né? Onde que é definido as tarefas agendadas. E para você trabalhar com tarefa agendada, você precisa principalmente conhecer esse arquivo aqui, ó, o kernel.php, tá? Só que quando a gente vê na aplicação Laravel, aqui estou eu já com o projetinho Laravel 10, tá? Vou até abrir aqui que eu tô com Laravel 6. Deixa eu aproveitar e upar ele aqui. Aqui eu já estou, inclusive, já com meu C em execução, tá? Aqui eu tô no terminalzinho aqui do WSL. Se você não sabe trabalhar com Laravel 6, nunca criou um projeto com Laravel 6, dá uma olhada aqui na descrição que vai ter um vídeo aí onde eu falo como trabalhar com o Laravel 6, como criar o primeiro projeto ali, como usar ele, porque ele é fundamental hoje em dia na vida do desenvolvedor Laravel. Não tem como trabalhar sem ele. Beleza? Então dá uma olhadinha aqui na descrição se você está por fora disso. Mas aqui estou eu, terminalzinho aberto aqui. E aí, aqui a gente pode dar um Sail Artisan About. O Sail meu já está em execução. Então com isso que a gente já consegue ver as versões do meu projeto. No caso aqui a gente está com um Laravel 10.6 e um PHP version 8.2.4, tá? Então só para vocês se manterem alinhados com o que eu estou aqui no meu ambiente. Essa parte do schedule do Laravel não costuma mudar muito, tá? Basicamente, sim, as mudanças, sim, desde a versão do 7, ali, Laravel 7 em diante, foram mínimas. Eu acho que nem sei se alguma envolveu diretamente o schedule, tá? Então não é algo que costuma mudar. Geralmente o que está ali é aquilo que fica e vai se seguindo, né? Perpetuando aí entre as versões do Laravel. Então, né, um arquivo que a gente precisa dominar ele é esse aqui, que está aqui, né? O app console kernel, tá? Eu vou pegar pelo nome kernel.php. Vou vir aqui no meu VS Code. Aqui tem um atalhozinho, né? O Ctrl E, né? E de escola. Então, Ctrl E de escola ao mesmo tempo. Aí você consegue buscar um arquivo, né? E aí você pode escrever ali, ó, kernel.php. Aqui o VS Code ele me dá duas opções, tá? Uma é do HTTP e outra é do console.
A que a gente vai trabalhar para o schedule é a do console, tá? Não tem nada a ver com essa HTTP. Então, se você for vir aqui, vai ter middleware, vai ter umas outras paradas que não fazem muito sentido porque a gente quer executar, né? Então, voltei aqui, colei aqui o comando, né? O kernel aqui. Vamos para o console. Se você quiser acessar na mão essa pasta, aí você vem, ó, app, console, tá? E aí kernel. Mas geralmente é um acesso que quase nunca você vai fazer, tá? É bem raro. Só quando você vai adicionar um novo comando para ser executado. Por isso, né? Que acho que pelo Ctrl A aqui, né? Ctrl A de escola aqui, é mais fácil você localizar sempre que precisar, beleza? Achou o kernel, entrou aqui. Aqui você vai dar de conta com esse arquivo aqui, ó. Class kernel extend console kernel. E aí ele tem aqui um shadow, né? Um schedule aqui. E além disso ele tem um commands. Nesse commands aqui a gente não vai mexer nada, tá? Porque esse commands aqui é do próprio Laravel aí. Agora, esse lado aqui do schedule é onde a gente vai ficar aplicando, né, os comandos que a gente quer agendar, né, para ser executado no Laravel. Por exemplo, aqui eu já tenho um job criado, tá? Criei um job aqui. Se você não sabe o que é um job no Laravel, comenta também na descrição aqui. Que de job eu acho que eu não falei ainda aqui no vídeo, já falei de filas e tal, mas se precisar a gente faz um conteúdo só de job. Mas se você quiser saber de filas também a gente tem aqui no canal aqui, conteúdos de fila, tá? Bom, aqui tá o job, example job. Vou entrar nele, né? Ctrl aqui, entrei nele, vamos lá. Tá aqui o meu exemplo job. Não tem nada, é um job bem simples aí, só você dar um PHP artisan make job, tá? E aqui no handle, o que a gente faz, né? Que é o processo que vai ser executado cada vez que esse job entrar em execução. A gente tem aqui um logs, né? Que é para a gente chamar o helper do Laravel de log. E a gente está logando, né? Um log tipo debug. Que nesse log debug a gente tem a nossa data atual, tá? O dia aqui, mês e a hora certinha aqui. E além disso que executou o example job, tá? Complementando a frase aqui desse log. Então basicamente é isso. A gente gera um logzinho como esse aqui cada vez que o nosso job aqui é lançado. Quando que ele é lançado? Ele é lançado pelo schedule, né? Que é o agendador de tarefa. Então toda vez que o schedule executa, né? Ele vai pegar e vai despachar esse job aqui, tá? Então essa é uma forma da gente despachar. Ah, mas de quanto em quanto tempo que ele vai despachar? Aí no caso aqui, esse aqui está configurado já como every minute, tá? Ou seja, todo minuto, tá? Essa demonstração aqui de horas, de quanto tempo aqui na documentação mesmo, a gente pode scrollar aqui, ó, vocês vão ver que vai ter um lugar aqui que ele fala que é a frequência, tá? Opções de frequências aqui do Laravel Schedule. Se você tiver aí uma extensãozinha no VS Code aí de Laravel, ou de IntelliSense aí do Laravel, do PHP, né? Talvez, provavelmente, que você já consiga que só com Ctrl barra você consegue ver as outras opções aqui de métodos que vão existir, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, se a gente for nessa ideia aqui do ever, que a maioria deles vai começar com ever, tá? Então você vem aqui, ó, ever 50 minutes, 5 minutes, 4 minutes, 4 minutes, 4 hours, né? Ou seja, cada 4 horas, a cada 4 minutos, a todo minuto, 6 horas, 10 minutos, entre outros. Tem vários aqui, né? Frequências já pré-definidas. Então você já pode selecionar diretamente um desses modelos aqui de every, que assim, toda vez que chegar nesse momento ali, né, every minute, por exemplo, todo minuto, né, ele vai executar, a tarefa agendada vai ser lançada, tá? Da mesma forma tem também hourly, que é de hora em hora, né? Então você também pode configurar desse jeito. Vai ter Dale aqui também, ó, Dale. Vai ter, acho que alguma de month aqui, ó, monthly. Então tem várias aí que você pode estar utilizando aqui, que é para quando que essa tarefa vai ser lançada, tá? Então no caso aqui é bem simples, essa variável schedule é do próprio método aqui, schedule, tá? Ele recebe um objeto aí do tipo schedule. E esse schedule aqui, basicamente, ele vai despachar um job aqui, né? Nesse cenário aqui, porque aqui eu estou trabalhando com um job. Senão a gente poderia ter um comando, né? Por exemplo, aqui tem um comando aqui. Esse comando aqui, inspire, é um comandinho aí, PHP artisan inspire. Depois você pode digitar aí que você vai ver. É um comandinho que o Laravel gera frases para você, tá? Que é essas inspirações aí que ele fala. Aqui no caso, se esse aqui está descomentado, né? Que esse aqui é o padrão até do schedule. Esse inspire aqui quer dizer o quê? Que de hora em hora ele vai gerar uma inspiração. É isso, não vai fazer nada mais que isso, tá? Então, e já nesse caso aqui não, aqui a gente está rodando aqui o schedule para rodar um job, tá? A todo minuto. Ah, mas aonde que eu vejo isso? Tudo aqui está aqui na doc, tá? Essa parte aqui de frequências aqui mesmo, ó, weekdays, weekends, aí ó, final de semana, Mondays, Thursdays, sexta-feiras, os dias da semana que você pode definir entre tal e tal momento, tá? Isso a gente já vai ver aqui nos cases aqui
do schedule, tá? Isso aí só tava mostrando para vocês para já adiantar aqui, mostrar uma visão geral, já que a gente já caiu aqui no kernel, tá? Então vou até comentar esse aqui do Inspire aqui, que não tem interesse nele, tá? Bom, basicamente que eu já preparei para vocês esse documentinho aqui, esse projeto tá todo aqui no GitHub. E aí no README dele eu já preparei o conteúdo de como trabalhar com o schedule, tá? Então a gente tem aquela forma ali, como eu mostrei ali para vocês, tá? De chamar ele aqui, ó, despachar um job direto. Então a gente poderia ter N jobs aqui sendo despachados. Inclusive se eu quero que tenha vários, recorrentes e tudo mais, a gente poderia passar aqui, tá? Não seria um problema. E outras formas que a gente tem, por exemplo, via call. Esse via call aqui, ele é legal, porque você consegue aqui despachar vários de uma vez só, com uma configuração única. Então, por exemplo, aqui, a gente está por Dale, tá? Imagina que aqui fosse every minute, né? Então, a todo minuto. A todo minuto, o que ele vai fazer? Ele vai rodar o que está aqui dentro. Então, no caso de job, a gente poderia usar aqui, nesse call aqui, né? E aí, digamos, vou criar uns 2 jobs aqui aleatórios. Vamos lá. Estou aqui no terminal, né? Então, vou dar um sale, artisan, make, job, né? E aí eu vou colocar modelo 1 job, vai criar, e eu vou criar um modelo 2 job. Pronto. Tá feito aqui os jobs, repara que ele caiu aqui já na minha pastinha jobs aqui, dentro da aplicação, tá? Modelo 1 e modelo 2, tá? Eles não fazem nada, não estão executando nada aqui, a gente até poderia ter uma execução de alguma coisa, a gente poderia colocar um log aqui de repente. Vou colocar aqui, ó. Vou tirar a hora ali, vou deixar só o modelo 1 aqui. Aí. Beleza. Esse log aqui poderia ser de erro, tanto faz, só para mostrar para vocês mesmo, porque daí a gente vai pegar lá a saída dos logs do Laravel, né? E aí baseado nisso a gente consegue ter uma noção aí do que aconteceu. E aqui a gente coloca um de warning. Beleza, tranquilo, né? Tá aqui os logs feitos. Aí, o que acontece? Aqui no call, a gente poderia simplesmente chamar o nosso job, né? Então eu tenho aqui o modelo 1, job, né? A gente pode dar um dispatch e pronto. Se tiver argumento, aí a gente passaria aqui no dispatch, mas aí é do método dispatch, tá? Eu não sei se você sabe utilizar o método dispatch, mas aqui, por exemplo, a gente poderia ter um int id, né? E aí eu posso até fazer assim um public ou private, né? Aqui, private int id, que ele recebe, e aqui executou o modelo job, né? E aí aqui a gente passa um ponto is id, né? Por quê? Porque aí a gente poderia passar esse parâmetro. Pode ver que ele nem dá erro aqui, ó, modelo 1 job dispatch, não dá erro. Por quê? Porque ele não sabe quantos argumentos vai ter aqui, tá? Tá chamando ele dessa forma. E aí você passaria aqui, por exemplo, o ID é 1, então eu passo o ID 1 aqui, pronto. O argumento 1 aqui, o argumento 0, né, no caso vai ser 1. E aí por isso que o ID aqui vai ser preenchido. Então isso também dá certo, tá? Para você despachar um job. Aí beleza, isso aqui eu estou chamando ele a todo minuto, né? A gente poderia ter outro aqui chamando o modelo 2. Aí o modelo 2, outra forma de a gente chamar um job, né? A gente pode dar um new. E aí chamar o dispatch, né? Aí esse new aqui, ó, a gente só coloca assim, vamos ajustar. Aí aqui sim, aqui eu teria o meu parâmetro, né, do construtor, que eu consigo saber aqui. Só que no caso que o modelo 2 não tem nenhum parâmetro que está recebendo, então a gente não precisa passar nada aqui. Senão bastaria eu passar aqui o ID, ou o que for responsável aqui para o nosso job, tá? Essas aqui são as duas formas de chamar o job. E o que vai acontecer aqui em si? Toda vez que o schedule for executado, né, for chamado, ele vai executar e vai ver, uma vez por minuto, né? Every minute, todo minuto, uma vez por minuto. Ele vai fazer essa chamada aqui de tudo que está aqui dentro, tá? Então ele vai executar tudo que está aqui dentro, vai despachar, no caso são jobs, né? São jobs, vão rodar na fila, então vai despachar para a fila e pronto, acabou, tá? Isso é até importante você trabalhar com bastante job dentro do kernel, e isso é uma dica que quase ninguém fala por aí, tá? Por quê? Se você trabalhar aqui com job dentro do kernel, você vai evitar de travar o kernel. O que é travar o kernel? Se você colocar muita lógica, muito processo, muita validação, consulta no banco, não sei o que, cara, você vai estar colocando responsabilidades que não é para o schedule fazer. O schedule só tem que executar e lançar o que ele tem que fazer de tarefa. E acabou, para por aí.
Não precisa ficar fazendo outras funções, validando, if isso faz isso, if aquilo faz aquilo. Consulta o banco, pega isso. Não, pô, você chama um job e aí sim, esse job tem a responsabilidade de consultar o banco, checar o que precisa ser processado e aí esse job pode de repente chamar outros 1000 jobs aí para processar o que precisa, mas não o kernel, tá? O kernel tem que só cuidar de agendamento de tarefa e nada mais. É essa a responsabilidade dela e é isso que você tem que respeitar, beleza? Então é muito importante que você respeite isso. Por isso a importância de você usar schedule aqui, tá? Se você quiser comandos, eu mesmo já não sou muito fã de usar comandos aqui, mas dá para você usar, tá? Comandos, o que vai acontecer? O próprio schedule aqui vai executar um comando ou vai executar alguma coisa no seu bash, tá? São duas hipóteses aí que você pode realizar sim aqui com o kernel, só que aí vai de você analisar um pouco se não dá para você jogar essa função, esse comando que está sendo executado para algum outro membro ser responsável por isso, para você evitar travar aqui o schedule, tá? Aqui a gente vai falar um pouco, tem até como trabalhar aqui com processos aqui de certa forma em back-end, tá? Do kernel, tá? Do schedule. E aí isso funciona, só que isso só funciona para quem é do command e quem é do exec, tá? Que é outro método que a gente já vai falar. Então, se você está falando em tarefa, consultar banco de dados, não vai funcionar, não adianta, você não vai conseguir jogar o schedule em back-end, tá? Por isso que é importante, joga tudo para job, não tem erro, tá? Enche de job aqui, vai colocando, esses daqui são todo um lote para rodar a cada minuto. Aí eu tenho outro lote aqui que é para rodar a cada every 4 hours, olha, de cada 4 horas. Então eu tenho outro pacote que tudo isso aqui vai ser rodado uma vez a cada 4 horas. E quem faz o controle? O próprio schedule faz o controle desses lançamentos desses jobs, tá? Então ele é perfeito para isso e por isso que você tem que saber também o limite dele, tá? Não vale a pena você sobrecarregar ele com funcionalidades que não é para ele realizar, tá? Então voltando aqui, a gente tem aqui um exemplo aqui de agendar, tá? Aí também aqui a gente pode agendar aqui o call aqui chamando alguém que tenha método invoke, tá? Então tem esse outro exemplo aqui, eu não vou ter nenhuma função aqui, nenhum objeto, nenhuma classe que tenha o método evoke, mas aqui, por exemplo, se o delete de recent users fosse uma classe ali, e essa classe tivesse um único método lá chamado underline invoke, o próprio call aqui iria chamar ele e iria invocar esse método, tá? Esse método invoke é bem parecido com aquele que a gente já comentou aqui no canal aqui, para trabalhar aí com Laravel Sing Action Controllers, tá? Então, bem parecido também. Então, essa aqui é uma outra opção. Não é a que eu mais aconselho, né? Eu acho que a melhor que tem para você trabalhar é o do job mesmo, tá? Aí, o que mais você tem? Você pode rodar aqui, tem um comandinho aqui do schedule que você pode rodar, ó, que é esse PHP Arts Schedule List. No caso aqui eu estou dentro do Sail, né? Então eu já vou aproveitar dentro do Sail, vou rodar aqui Sail Arts Schedule List. E aí assim a gente já consegue visualizar aqui o que tem aí de tarefas aí no schedule, né, para ser executado. Aí repare o seguinte aqui, ó, que aqui ele está falando, tratando como uma closure, tá? Na linha 21 do kernel. Se você reparar aqui, a linha 21 do kernel é justamente uma closure aí, uma função aqui, né, que está sendo chamada aqui por esse schedule. Por isso ele não tem noção do que está dentro dele. Tanto é que se a gente olhar lá na lista, lá, né, desse Sail Arts Schedule List, a gente não visualiza, né, quais são os métodos que está sendo lançado aqui, né. Mesmo sendo lançado 2 jobs, a gente não consegue visualizar aqui, tá? Eu vou até trocar aqui esse every minute, eu vou colocar para every 2 minutes, tá? Que depois a gente vai executar e aí vai fazer mais sentido para a gente ser 2 minutos. Bom, voltando aqui para o script aqui, no read nosso aqui. Aí aqui, outras formas de chamar aí, né, um job agendado, aí, schedule jobs, que eu já mostrei lá para vocês, com 5 minutes aqui, né? E aí tem esse daqui também de executar comandos no sistema operacional, tá? Então eu vou até copiar aqui só para a gente olhar aqui na nossa IDE. Teria esse aqui também, ó. Aqui, por exemplo, aqui ele está rodando o Node, tá? Para executar um script Node aí por aqui. Qual a vantagem disso? Isso aqui é baseado, ó, no schedule exec, tá? Ou seja, o exec ele consegue executar comandos no próprio sistema operacional. Então, se você quiser colocar para listar aqui, ou fazer alguma coisa, você pode colocar um script desse aí para executar, para fazer determinada ação, tá? Com o exec. É um jeito simples até de se aplicar. Mas ele acaba sendo limitado, né, de certa forma, aí, porque ele vai depender realmente aí do que você tem no seu sistema operacional, para daí sim você estar executando. Aí aqui eu tenho um outro exemplo aqui para a gente executar toda segunda-feira, às 13 horas da manhã, tá?
3 horas da manhã, 3 horas da tarde, né? E aqui, ó, nesse exemplo aqui é a mesma coisa. O schedule chama uma call, né? Ou seja, ele recebe aqui uma closure, né? Uma função vazia aqui, uma função anônima. E aí aqui dentro que a gente poderia ter jobs, a gente poderia ter comandos, a gente poderia ter várias coisas aqui dentro, aqui, né? Do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima, aqui no schedule, tá? Call. E aqui o que muda é que ele fala, ó, weekly, né? Ou seja, semanalmente você vai executar isso. E aí, semanalmente você vai executar todas as segundas-feiras. E todas as segundas-feiras às 13 horas da tarde. Ou seja, ele vai executar uma vez por semana, todas as segundas-feiras às 13 horas da tarde. É isso aqui que está sendo registrado aqui e é uma forma de você agendar realmente uma tarefa por um momento bem específico, tá? Bem controlado aqui de certa forma. Aqui tem outro exemplo até bem parecido com isso. Repara, ó, que esse aqui já é com um command, mas não vai mudar nada, porque command call ou job ou exec aqui todos são vão retornar um próprio schedule, tá? Então ele retorna estaticamente o próprio schedule e assim você consegue seguir ali com os métodos do schedule para execução. Então aqui, por exemplo, command, né? Full aí, um comando aleatório aqui que ele está rodando, poderia ser um ls mesmo, sei lá, um cat, alguma coisa assim, não tem problema, qualquer comando aqui, ou um node, né? Diferente. Aí semanalmente, né? Aí que horas, né? Você vai colocar aqui de hora em hora aqui. E aí, time zone aqui, no caso que ele setou aqui um time zone, então pode ser um time zone diferente da aplicação. E esse time zone aqui é o América, Chicago. E aí, nada demais. E então ele vai rodar sempre entre as 8 e as 17 horas. Só corrigindo aqui o weekdays, tá? Dias da semana, tá? Então ele vai rodar de segunda a sextas por estar com esse método aqui. Então, resumindo aqui por fim, né? Esse comando aqui, o node, que vai ser executado aqui de segunda a sexta-feira, de hora em hora, entre as 8 e as 17 horas do fuso horário, né, do time zone aqui de América, Chicago, tá? Então, repara quanto poder você tem aqui para realmente controlar o agendamento de uma tarefa, tá? Vou comentar isso aqui também. Vamos limpar aqui. Voltando para cá. Aí tem outro exemplo aqui, ó, executar um comando, né, de hora em hora, entre as 7 e 22 horas, outro exemplo. Mesma coisa ali, não vai mudar muita coisa praticamente nisso. Aqui tem um outro exemplo bacana também de ser utilizado, que é esse aqui, ó, without overlapping, tá? Ou seja, ele vai sem sobreposição. O que isso quer dizer? Se tiver um comando, no caso, quando você está executando comandos aqui, pode ser que eles demorem a acabarem. Pode ser que demore muito mais do que o próximo agendamento de tarefa ser executado. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer de você ter um e-mail send aqui, que é o comando que está sendo executado, estando processando, e aí você tem o outro já iniciando, porque começou o agendamento de novo, e aí foi despachado ele. E aí começa a dar conflito, você vai ter dois ao mesmo tempo despachando e-mail? Será que não é um problema isso, né? E aí por conta disso existe esse método, tá? Without overlapping aqui. Você pode vir aqui, tá no doc aqui, buscar ele aqui que você vai encontrar. E aí, ele basicamente vai te ajudar a controlar isso. Então você pode colocar um tempo aqui para expirar. Então no caso que ele está com 10 minutos aqui para expirar. Ou seja, né, esse comando aqui vai ser executado. Se ele não terminou de ser executado até a execução do próximo schedule, ele vai ver, já passou 10 minutos desde a última execução? Não passou. Se não passou 10 minutos desde a última execução, então não executa, tá? Então basicamente ele vai evitar essa sobreposição aí, caso um já esteja em execução, perfeito? Então é uma forma aí de você controlar aí essa sobreposição de job. Tem outro aqui também que eu peguei aqui, ó. Schedule Command. Esse aqui já é respeito a um servidor, tá? Então, estou colocando aqui dentro do schedule, tá? Dentro do nosso kernel.php. E aqui ele está rodando um command aqui, que é report generate, aí, um comandinho próprio Laravel aqui, pelo jeito. E aí, aqui, ele está rodando todas as sextas-feiras, às 17 horas. Até aqui, tranquilo, né? Nada demais. Só que aqui, ele fala, ó, on one server, ou seja, em um único servidor. Para isso funcionar, aí eu até deixei aqui comentado, você precisa estar utilizando um driver de cache compartilhado e que tem acesso, né, entre os servidores, tá? Isso aqui você consegue ver mais detalhes aqui mesmo na documentação do Laravel, mas isso faz muito sentido quando você tem duas, três instâncias ali rodando em simultâneos. Todas essas instâncias têm o seu cron ali dentro delas, estão rodando tarefas agendadas ali, cada uma independente da outra. Então tem chance da mesma tarefa ser
agendada, né, ser executada no mesmo momento pelas 3 instâncias que você tem. E aí, para você evitar que as 3 executem às vezes o mesmo processo ao mesmo tempo, você poderia utilizar, por exemplo, esse comando aqui, on server, né, que assim só uma das 3 instâncias realmente executaria aquilo. Mas para isso dar certo, você precisa que essas 3 instâncias tuas estejam utilizando o mesmo driver de cache, tá? Então se você está utilizando um Redis, um banco de dados relacional, um Memcache, qualquer um que você estiver utilizando, né? Aí é importante que ele esteja sendo utilizado em comum entre todos eles, todas as instâncias. E assim você vai conseguir garantir que esse comando aqui só seja executado em um único servidor por vez. Nunca vai ser executado aos 3 ao mesmo tempo. E é claro, né, executou em um, já não vai executar nos outros, não pelo menos nesse lançamento. Se ele fosse de minuto em minuto, aí poderia ser que no próximo minuto, das outras 3 instâncias, né, pegasse esse processo, executasse, mas os outros não executariam ao mesmo tempo este processo. Assim se torna meio que único a execução do processo. Bom, aqui eu tenho outro aqui, que é o Run in Background, tá? Esse que eu até comentei antes com vocês. Eu até deixei aqui no read nosso aqui também. Esse Run in Background, ele tem um detalhe, tá? O detalhe dele, basicamente, é que ele só funciona aí com commands e exec, tá? Então, ele serve aí para você rodar em background, sem travar o schedule, o agendamento de comandos e exec, tá? Então, bem simples. Você está utilizando ali um command, tá? Ou um exec, aí você pode utilizar este recurso que é o run in background. Então, o que ele vai fazer? Esse run background vai realmente fazer teu kernel aqui, teu schedule, terminar de processar, executar tudo que precisa aqui. E depois que terminou de executar tudo, aí sim ele vai executar o comando, tá? Porque assim ele libera fila, não vai travar, não vai estar dependente de alguém. E assim ele vai processando ali o que faltou ser executado, tá? De certa forma em background ali. O Laravel lá na documentação ele não especifica se ele chega a criar um thread a mais para trabalhar com isso, se ele chega a criar um job, alguma coisa assim. Infelizmente não tem esse detalhe, não está tão rico na documentação do Laravel, mas se você souber, comenta aqui na descrição aqui, que de repente a gente faz uma citação aqui num futuro vídeo sobre como esse processo aqui realmente funciona, beleza? Bom, por fim aqui, a gente falou aqui do Run in Background, agora nos resta realmente escolher. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com Chrome, né? Que eu até deixei aqui um comandinho aqui, mas tá bem aleatório aqui. O que você vai fazer com esse comando aqui, né? Ou você vai executar um schedule localmente. Primeiro, então, a gente vai trabalhar no modo mais simples. Se você está trabalhando local, vai nesse modo aqui, cara. Você não vai ter complicação nenhuma, é fácil de executar. Você executa só nos momentos que você precisa, tá? Que é o quê? Você vai pegar e vai rodar esse comando aqui, ó. PHP Artisan Schedule Work. Ou Sail Artisan Schedule Work. Como eu estou aqui com o Sail rodando, né? Então, aqui ó, deu um clear. Eu vou rodar via Sail. Então, eu vou dar um Sail Schedule Work. Pronto, ó lá. Rodando agendamento de tarefas a cada minuto aí. Então, pronto, já tá em processamento. Mas e aí? O que vai acontecer? Bom, o que tem que acontecer na verdade é o quê? Como a gente está disparando alguns jobs, vou até tirar esses daqui esses do command aqui, que esses dois aqui não faz sentido, tá? Até inclusive aqui. O que tem que acontecer aqui? Né? Comentei agora. O que tem que acontecer é, toda vez que executar, por exemplo, o job, ele criar um log. E toda vez que executar o modelo 1 ou o modelo 2, também ser criado um log, tá? Isso indiferente para todos tem que ocorrer. Aonde que vai cair isso? Isso vai cair lá no nosso storage, tá? No nosso storage, logs, Laravel log. Então, aqui a gente já consegue perceber aqui um log já, um log debug, né? Que é o executou o exemplo job. Então, a gente já teve um executado, tá? E além de estar dito aqui que foi executado, até a hora aqui que ele foi executado, a gente consegue ir lá no nosso terminal, né? E olhar aqui ó, o horário, aqui o momento que ele foi executado. Uma coisa, para os jobs estar sendo executado, você vai precisar manter o terminal aberto da forma que eu estou aberto aqui. Senão não vai dar certo, tá? Se você fechar o terminal aqui, ele já vai parar de executar job. Por quê? Porque você precisa ter esse schedule rodando. E basicamente para você rodar ele, você precisa ter esse comando aqui em execução no seu terminal. Por isso que essa solução não é uma solução para produção. Você não vai colocar isso assim, dessa forma, em ambiente de produção, porque não tem como você abrir um terminal lá no seu ambiente de produção e ficar com esse comando em execução aberto ali, né? Escutando. Não tem, faz sentido. Por isso que você precisa configurar da outra forma, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, que é utilizando o Chrome. Enquanto isso, vamos olhar aqui já, ó, olha o nosso Laravel Logs.
Olha lá, executou o exemplo job, olha lá. Aqui foi às 10h13, aqui foi às 10h14. Então já vê que tem uma diferença aqui de horário, né, de momento. E aqui a gente teve o modelo 1 do job, né, e o modelo 2 job. Aí, um deles, né, que é um log de erro aqui, foi feito às 22h14, tá? E o outro também aqui executou o modelo job 2 às 22h14. Ó, no momento que eu estava falando com você, já entrou até mais um job aqui, tá? Que é o executou o exemplo job. Por quê? Porque o exemplo job ele tem que rodar de minuto em minuto. Então, de minuto em minuto, ó lá, 13, 14, 15, né? Todas as vezes aqui ele executou perfeitamente. Já esses outros aqui, ó, o modelo job 1 e o modelo job 2, eles têm que executar a cada 2 minutos. Então, por isso que a gente tem esse intervalo, tá? Agora, provavelmente, na próxima execução aqui do nosso job, né, do nosso schedule aqui, do nosso agendamento, vai executar, né, o modelo 1 e o modelo 2. Isso a gente já pode aguardar aqui um pouquinho e ver a execução. Repara também que a gente tinha passado lá o ID, tá? No modelo job 1, que era um parâmetro lá do construtor. E aqui a gente já consegue perceber que ele está aqui, tá? Perfeitamente está aqui ele. Então a gente consegue tranquilamente visualizar ele aí. Olha lá. Executou aí, ó, 22h16, né? Executou aqui o exemplo job e executou o modelo 1 e o modelo 2. Então, nossos jobs aqui estão em execução, estão perfeitamente funcionando, tá? Bem tranquilo até, então, essa parte aqui de fazer, né? Via PHP Artisan Schedule Work aí, né? Não tem muito segredo desse comando. Agora, a gente vai para o que realmente interessa. Vou fechar aqui, ó. Vocês vão ver que eu fechei e já não vai gerar mais job, tá? Não vai gerar mais nada aqui. Mais log nenhum, porque parou, né? Parou de executar ali o agendamento de tarefas. Bom, o que a gente precisa? Agora, eu tô aqui com o Chrome, tá? Tem um tutorialzinho aqui, mais ou menos aqui, que eu fiz aqui para quem está trabalhando sem Laravel Sail. Mas basicamente, sem Laravel Sail, você vai ter que ir lá no seu terminal, vai ter que rodar esses comandos aqui. E claro, esses comandos aqui são sujeitos, é claro, ao tipo de servidor que você está usando, né? No caso é um Debian, se é um CentOS, se é um Ubuntu, ou qualquer outro, um Red Hat, qualquer outro, tá? Então tá sujeito, então pode ser que esse comando aqui não funcione, vai depender. Mas de qualquer forma, basta você buscar na internet que você vai encontrar como instalar o Chrome. Não tem muito segredo. Essa instalação aqui que eu fiz aqui, ela funciona perfeitamente aí para um ambiente aí com Ubuntu ou Debian, tá? Não tem problema nenhum. Mas o que nos interessa realmente é instalar aqui via Laravel Sail, tá? Então a gente tem dois tipos de instalação. Uma que é instalar o Chrome direto aqui, sem Laravel Sail, que é no terminal também, que você vai precisar de um Linux, tá? Ou instalar o Chrome com Laravel Sail. Com Laravel Sail, vamos jogar aqui para o lado aqui, a gente vai seguindo passo a passo. Repara aqui também, ó, que parou, não entrou mais nenhum. Depois das 22h16, não entrou mais nenhum job. Por quê? Porque a gente matou a fila lá. Com o Laravel Sail, então, voltando aqui, o que a gente precisa? Primeira coisa, a gente precisa ter essa pastinha aqui, ó. Provavelmente você não vai ter, que é essa pasta aqui, ó, Docker, tá? Nessa Docker vai ter as versões aqui do projeto. Essa arquivo aqui, essa pasta Docker, só vai ter se você estiver trabalhando com Laravel Sail. Então, beleza. E além de estar trabalhando com Laravel Sail, você precisa ter publicado o Laravel Sail. Ou seja, isso é um passo a passo que muitos dos desenvolvedores acabam não fazendo, porque não tem necessidade. Para o nosso caso, a gente precisa, porque a gente vai precisar manusear a imagem Docker, tá? Por essa razão. Então, por isso, a gente vai pegar esse comando aqui, PHP Artisan Sail Publish, e vamos executar ele. Por isso, eu vou vir aqui no meu terminal, vou limpar aqui, beleza? Vou dar um Sail Down para derrubar meu Laravel Sail. E agora vou executar aqui um PHP Artisan Sail Publish. No que eu rodar isso aqui, ó, você vai ver aqui que o Laravel já vai dizer, ó, que foi copiado lá o diretório lá, vendor Laravel Sail runtimes para Docker, tá? Que é aquela pastinha ali que eu mostrei para vocês anteriormente. E aí nessa pastinha aqui, ó, Docker, a gente vai ter todas as versões aqui disponíveis, né, de PHP para a gente executar via Laravel Sail. O que você vai utilizar? Bom, por padrão, se você está criando um projeto agora, nesse momento, você vai estar provavelmente na versão 8.2 do PHP. Mas, se você quiser confirmar, você pode dar uma olhadinha aqui, ó. Nesse arquivo aqui, ó, dockercompose.yaml, que vai estar na raiz do seu projeto Laravel, tá? Dockercompose.yaml. E aí aqui, a gente vai encontrar, ó, justamente aqui onde a gente vai estar aqui, ó, laravel.test, tá? Que é o serviço. Vai ter algum lugar escrito aqui, ó, context, por exemplo. E aqui vai ter um Docker 8.2 ou um Image Sail 8.2, tá? Se tiver 8.2 aqui é porque você está utilizando realmente a imagem 8.2 do Docker.
Ah, se tiver um 7.4 aí, o que quer dizer? Você está utilizando o Docker, né, na versão 7.4, tá? Basicamente é isso aqui que você vai olhar se você tiver na dúvida. Bom, beleza, de qualquer forma foi criada aqui a pasta Docker, tá? Nela aqui a gente vai mexer em dois arquivos, um é um Dockerfile e o outro é o supervisord.conf, tá? Esses dois são importantes. Primeiramente a gente vai mexer aqui no Docker, tá? Então para isso a gente vai na pastinha Docker aqui, vamos encontrar aqui a versão correspondente e aí assim a gente vai abrir o nosso Dockerfile, tá? No Dockerfile, o que a gente vai fazer? Ó? Tá aqui o lindão aqui o nosso Dockerfile, né? A gente basicamente vai vir aqui ó, no nosso projeto aqui no GitHub, vai copiar todo esse textinho aqui que eu deixei aqui preparado para vocês, né? Pô, aí ficou fácil, né? E aí copia isso aqui, vem aqui no teu Dockerfile, você vai rolar lá pro fim, tá? Aí você vai ver aqui entry point, expose e vai ter um run aqui, uma linha acima. Entre o run e o expose, ou se não tiver um expose, o run que tiver qualquer outra coisa, não importa. O importante é que seja antes do expose. Você vai dar um enter aqui no expose, vai colar antes, né? E aí pode dar mais um enter para separar. Então ficou assim, ó. Vai ter o entry point, expose e aí vai ter o nosso run, tá? Nesse nosso run, o que a gente está fazendo aqui? A gente está dando um apt get update -y. O que é? A gente está atualizando aqui a nossa imagem Docker, tá? O sistema operacional nosso. E assim, atualizando as dependências, coisas assim, de repositórios que a gente tem. Aí depois que a gente fez isso, a gente está dando um apt get install cron -y, tá? Que é o que? Aqui sim a gente está instalando o cron. Detalhezinho aqui, ó, é essa barra invertida no final com esse 2e comercial. Não mexa nisso, tá? E deixe dessa forma. Por quê? Se você quiser tirar essa barra comercial, dá para tirar, mas aí você tem que jogar a linha para cima aqui. Senão vai dar erro na hora da execução, tá? Então copie do jeito que tá e deixa a barra comercial aqui, tá? Essa barra invertida aqui e os dois E comerciais aqui, tá? Porque você não vai ter problema nenhum. Todos aqui tem isso, inclusive. Pode ver barra no final aqui, né? E o Z comercial. Então, instalou o cron aqui. Aí, o que você vai fazer? Depois de instalado o cron, você vai dar um echo. Esse echo aqui, você vai passar o parâmetro aqui de quando que o cron vai executar, né? Quando que ele vai ser agendado. No caso que ele vai estar executando a todo segundo, todo minuto que ele vai estar em execução. Dá para mudar isso? Dá para mudar. Isso aqui é nas configurações do cron, você encontra isso. Aqui, acho que no Laravel, aqui na doc, eu não lembro se eu vi se tinha aqui. Mas isso você encontra na internet aí, sobre como configurar isso, tá? No Laravel aqui, ele até, a própria configuração que ele sugere é essa dali que eu deixei para vocês, tá? Asterisco, 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 tá? Que aí assim ele vai executar em todo momento, todo minuto, tá? Aí beleza, executa em todo minuto. Aí aqui você vai dar um CD. Aí aqui, repara aqui na doc do Laravel, tá aqui ó, path to your project, tá? Barra path to your project. Ou seja, você tem que colocar aqui o diretório da onde está seu projeto. Se você está trabalhando com Laravel Say, você está, né? Porque você está seguindo o tutorial do Laravel Say aqui. O que acontece? Você vai pegar o workdir. Qual que é o workdir? O workdir está aqui em cima. Projeto Dockerfile, workdir, barra var, barra www, barra html. É isso. Copiou isso aqui, ó, cola aqui no CD, tá? Então, tá aqui o diretório. Basicamente, se você não mexer na sua imagem do Dockerfile, você não vai ter problema nenhum. É só fazer, copiar realmente toda essa parte que eu passei aqui para vocês e colar aqui, que vai funcionar perfeitamente. Aí o que ele faz? Ele entra lá nessa pasta, tá? Onde está o projeto, e aí ele roda em um PHP Artisan Schedule Run, tá? Além disso, ele joga aqui todos os logs, tudo que ele retorna aqui de saída para dentro de um lugar vazio aí, para ser perdido mesmo e não ficar salvo dentro do sistema operacional. Aí todo esse eco aqui, todo esse texto vai ser feito, né, numa pastinha aí etc barra crond scheduler, tá? Que isso aqui você poderia até trocar o nome dessa pasta, mas daí você teria que reapontar os outros aqui que tem essa pasta aqui, tá? Mas basicamente é uma pastinha para a gente deixar salva aí as tarefas que estão agendadas, tá? Beleza, coloquei lá. Aí aqui a gente dá um chmod aqui para dar permissão lá para aquela pasta. E além da permissão, a gente coloca aqui no cron tab, né? A gente executa, a gente vincula, né, esse scheduler. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou pegando o que está aqui, né? Que é todo esse texto aqui que foi jogado para o scheduler, tá? Toda essa configuração aqui de execução do cron. Eu estou jogando para dentro do scheduler. E aí aqui eu estou vinculando o cron tab para executar esse scheduler, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Feito isso, acabou aqui nas configurações do Dockerfile. Agora é só executar. Não, calma aí, ainda falta algumas coisas, espera aí. Vamos lá. Aí, voltar aqui, vem para cá, aqui. Ok.
schedule aqui configurado, não tem mais nada mais que a gente precisa fazer. A gente precisa agora mexer no supervisord.conf, tá? Lembra que eu falei para vocês que tinha aqui uma outra pastinha aqui, além do arquivo Dockerfile, a gente ia mexer aqui nesse supervisord.conf? Bom, abre ele aí, simples. Abrir o arquivo aqui, você vai pegar, vai copiar esse program cron aqui, e provavelmente quando você chegar aqui não vai ter isso, tá? Vai estar só assim, ó. Vai estar só supervisord e program PHP, tá? Não vai ter nada mais. Você vai vir aqui, vai colar esse programa aqui, tá? Que é o cron. Basicamente o que ele vai fazer? Como cada container, cada instância do Docker só pode executar um processo, e o processo que está sendo executando aqui dentro desse Dockerfile é o supervisor, então o que a gente precisa? A gente precisa colocar o cron no supervisor, para o supervisor executar o cron. Então é isso que a gente está fazendo, tá? Por isso que a gente coloca aqui no supervisor, porque assim o cron é startado, senão o cron não vai ser startado e aí não vai executar o agendamento de tarefa, tá? Bem simples assim. Terminou, colou aqui, não tem erro, não precisa nem mexer aqui nas configurações, tá? Nem mexer aqui, só colar aqui mesmo essa configuração aqui do cron. Perfeito, vamos fechar tudo aqui. E agora é só a gente buildar nossa imagem, então executar ela, tá? Para isso, vou vir aqui no meu ambiente, vou dar um sail build. Olha lá, começamos a buildar a imagem, né? Aqui tá cacheada a minha imagem já, porque eu já executei ela, mas no teu caso aí provavelmente deve demorar, às vezes um pouquinho a primeira execução. Outra coisa, se tiver algum problema aí, né, tenta executar aqui um no cache para limpar ali, para não ter cache na hora de fazer o build, tá? Caso precise, tá? Porque eu vou te falar, esse no cache aqui vai deixar bem lento aqui o build, porque ele vai ter que puxar tudo de novo, tá? Então, só se realmente você achar que pode ter sido alguma coisa de cache, senão não faz isso aí, nem precisa executar esse no build, tá? No cache. Outro detalhe, se atente bastante a copiar as coisas aqui, colar lá corretamente, na posição, do jeito que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque senão não vai buildar a imagem Docker, ou pode ser que você deixe cometa algum vacilo ali, deixe alguma coisa, algum vestígio ali que acabe atrapalhando, e aí não vai buildar a imagem Docker, e aí não vai dar certo, tá? Não adianta. Então, cuidado com isso, tá? Eu tô aqui, realmente, eu mostrei para vocês desde o começo do vídeo, que eu mostrei até a versão do Laravel que eu tô utilizando, para justamente facilitar a hora que vocês estão implementando, para não ter nenhum tipo de dúvida. Se deu algum erro, pode comentar aqui na descrição. Mas assim, boa parte dos erros que podem acontecer é porque alguém mexeu em alguma coisa, alguma configuraçãozinha do texto que não copiou direito, coisa assim, e aí não vai buildar, né? Como eu disse, não vai executar. Bom, fizemos o build, então agora é só dar um sail up -d, né? Vai subir aqui nosso container. Olha lá, upamos nossa aplicação, né? Aí a gente até pode executar lá aquele comando que a gente viu lá no começo, lá, né? Que é o PHP Artisan Schedule List, né? Então aqui no caso aqui é um sail Artisan Schedule List. Olha lá, a gente viu lá que está agendado o nosso exemplo job, né? Para executar a todo minuto, todo o tempo. E o nosso closer lá do kernel, né? Da linha 24 lá, que é aquele call lá que a gente fez duplo, né? A gente pode ver aqui na linha 24, call, né? Ele está aqui para ser executado a cada 2 minutos. Por isso que tem um asterisco aqui dividido por 2, tá? De todo minuto, divide por 2, meio que ele vai pular. Então, tá aqui também os dois processos. Agora, se eu voltar aqui, né? Não preciso abrir nenhum terminal. Tá rodando aqui o meu sail up aqui -d, ou seja, o sail está executando lá, né? Nem preciso fazer nenhuma ação aqui no meu terminal, poderia até fechar aqui. Agora, a gente vem aqui no nosso projeto. Vamos voltar aqui para a pasta Storage, né, que é onde ficam os logs. Em Storage Logs, e aí a gente vem aqui no Laravel Log. E aqui a gente começa a ver, ó. Lembra que a gente parou lá na 22:16? Né? E aí tá aqui, ó, 22:28 já executou de novo, tá? Executou o exemplo job. Olha aí. Aqui executou de novo já em 29. Então tá executando. E eu não tô fazendo nada, tá? Por quê? Porque tá tudo agendado, tá tudo trabalhando. Se eu precisar adicionar mais uma tarefa aqui, eu vou adicionar, ele vai executar perfeitamente. E a vida que segue, né? Tranquilamente assim. Se quiser aqui, a gente pode colocar aqui, ó. Every 5 minutes, né? E aí você coloca várias tarefas aí. Não tem problema. Aí fica contigo fazer essa configuração, né? Colocar a quantidade de agendamento ali que você precisa, tá? Bom, nossas tarefas estão aqui executando, né? Espero que você tenha curtido o vídeo, gostado, né? Eu sei que muita gente pediu esse conteúdo aqui do Schedule. Eu até demorei para gravar aí, porque eu queria fazer de um jeito bacana aí, utilizando o Laravel e mostrando para vocês realmente na prática aí como fazer isso funcionar no seu dia a dia, tá? Não tem muito segredo, basicamente tudo que você colocar aqui no Schedule aqui vai rodar, né? Desde que você tenha o cron aí em execução ou tenha lá no seu terminalzinho aberto lá o comando para ficar
fazendo a fila andar, né? O agendamento funcionar. É bem simples e é muito útil no seu dia a dia, tá? Vou te dizer até exemplos aí. Você pode usar isso para sincronização. Se você tem às vezes 2, 3 microserviços, você precisa sincronizar os dados entre eles. Você pode trabalhar com tarefas agendadas para disparar jobs ali, para de tanto em tanto tempo ver os dados se estão sincronizados, né? Se está batendo, se tem alguma coisa para ser sincronizado. Você pode pegar, fazer um job aqui, né? Um schedule aqui. Todo dia de noite eu vou buscar as notícias, a previsão do tempo de amanhã, para mim trazer e mostrar para o meu usuário. Você coloca o programa aqui, ele vai de noite, determinado horário, vai executar, fazer a busca dos dados, trazer, preencher, salvar no banco e quando você precisar mostrar para o usuário, tá ali, tá salvo, né? Pode fazer web crawler, sim, né? De fazer processos aí de ficar capturando dados aí de algum site na internet, entre outras ações que você pode fazer. O fato é que isso aqui pode potencializar em muito sua aplicação, ainda mais que em muitos casos a gente acaba utilizando servidores que são privacy ali, não são uma instância, não é igual uma AWS que você está pagando ali pelo que você está usando só, né? Geralmente você contrata um servidor ali que você tem um mês de acesso por tal valor, né? E aí o que acontece? Assinou, então você está utilizando, está pagando. Independente se você vai usar o máximo de carga dele, de processamento dele ou não. Então, se você tem uma máquina assim, e você está trabalhando com kernel, né, com schedule aí, com tarefas agendadas, pô, você consegue muito bem usufruir muito mais do desempenho de servidor. Principalmente à noite, você consegue colocar ações ali para ser executadas em um momento que não tem nenhum usuário trabalhando, né? E você consegue otimizar em muito seu banco de dados, otimizar em muito a sua aplicação, trazer muito mais dados, entre outras coisas que te possibilita sem que ninguém esteja vendo, né? Até backup você consegue fazer dessa forma aqui. Outra coisa que eu não falei para vocês, mas existe, né? Que aí já não valia a pena eu falar. Eu esqueci de falar, né? Mas por exemplo aqui, ó, tem esse cronjob.org, entre outros, né? Que você consegue fazer o cron, sem precisar instalar o cron na sua aplicação nem nada. Você consegue agendar online, né? Em algum serviço como esse, uma tarefa ali que vai ficar batendo no endereço aí, um URL do teu servidor. E aí ele bate no teu servidor e aí teu servidor dispararia a ação, né? A execução ali, o job, a tarefa, o que for, né? Então também existe esses tipos aí de cron online. Eu não me recordo nenhum agora, porque senão eu até colocava aqui, mas se você souber algum, comenta aqui na descrição aí que eu destaco aí, né? Para o pessoal aqui da comunidade, beleza? Mas existe também esse tipo de opção. Não que seja mais a mais viável assim para você implementar, mas é uma solução aí caso você não consiga instalar um cron job, não consiga de repente configurar aí na sua aplicação, no seu servidor, não dê para rodar ele lá, né, um cron. E aí pode ser uma solução sim você buscar algum serviço online aí que faça trabalho de cron, né, que vai lá e bata. Tem até alguns que são gratuitos. Eu só não lembro se esse daqui é gratuito, tá? Porque tá pedindo conta aqui, eu não vou criar conta não. Mas tem alguns aí que eu acho que até são gratuitos aí que você pode utilizar, beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de se inscrever, ajuda a gente, compartilhe esse vídeo aí, porque eu acho que tem muito mais dev Laravel aí que precisava saber de como trabalhar aí com tarefas agendadas, com certeza não sabe, porque esse conteúdo é bem escasso na internet. Então, se você gostou, comenta aí, deixa um like e ajuda a gente a crescer, expandir e ir dominando o universo. Não esquece também de se inscrever, beleza? Até o próximo vídeo.